Presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero me dirigir a toda a população brasileira, mas especialmente aos agricultores e à juventude, que são o futuro dessa nação, para encerrar meu ano legislativo aqui no plenário desta casa, falando de um projeto que eu tenho certeza que ele garante um futuro muito melhor para as nossas gerações futuras. Ele se chama Patrimônio Verde, onde as nossas florestas, os nossos campos, as nossas reservas florestais, as nossas matas se transformam em lavoura, mas sem destruí-las e principalmente sem causar nenhum dano ao meio ambiente. E começo falando desta imensa riqueza que o Brasil possui, até então não contabilizada pelo nosso país, armazenada e totalmente imobilizada, uma vez que o nosso Brasil ele tem a segunda maior cobertura vegetal do mundo. Me refiro ao patrimônio verde brasileiro. E ao falar do patrimônio verde brasileiro, eu quero aqui mostrar informações científicas da nossa Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que mostra com clareza que o Brasil se destaca, os seus agricultores, seus produtores rurais, como os verdadeiros ambientalistas, porque eles sabem como ninguém levantar cedo, trabalhar, produzir alimentos, mas especialmente cuidar da nossa nação e do nosso território. Os dados da Embrapa mostram que os produtores rurais utilizam hoje 30,2% do nosso território para produção de alimentos, sendo 8% em pastagens nativas, 13,2% em pastagens plantadas e diria até apenas 9% em lavouras e florestas plantadas. Isso dá 30,2%. O restante do nosso território, da nossa nação, 66,3% estão ocupados com vegetação nativa em unidades de conservação, onde são aproximadamente 1.098, 1.100 unidades de conservação, com 13% do nosso território. Vegetação nativa em terras indígenas, com 13,8%. E 18,9% de vegetação nativa em terras devolutas e também não cadastradas. As estradas, as cidades, a infraestrutura do nosso país representa apenas 3,5%. Então, com isso, eu venho aqui reafirmar que o patrimônio verde brasileiro, ele é a maior riqueza dessa nação. Por isso, a minha proposta, a nossa proposta com o nosso projeto de lei, ela é uma proposta inovadora e uma inovadora ferramenta de gestão ambiental, regulamentadora da atividade de proteção ambiental. Com essa ferramenta, é possível calcular minuciosamente e monetariamente, monetizar o valor da floresta nativa e gerar créditos a partir da conservação, ampliação e aumentando o patrimônio do verdadeiro protetor ambiental, que são os nossos produtores rurais. Instituir o patrimônio verde é assumir a posição de possuidor de uma riqueza que extrapola as questões ambientais e chegam ao Tesouro Nacional, consolidando assim seu valor econômico, tomando-se uma moeda real ao adotar o princípio do protetor recebedor. E aí, senhor presidente e todos os que estão nos assistindo e nos ouvindo, o meu projeto de lei de número 7578 de 2017, institui o patrimônio verde e apresenta mecanismos em consonância com os elementos orientadores da posição brasileira frente à Agenda Sustentável pós-2015, a chamada Agenda 2030, que é um conjunto de programas, ações e diretrizes que orientam os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo ao desenvolvimento sustentável. A proposta que apresentamos pretende normatizar mecanismos de instrumentos econômicos voltados ao mercado de bens intangíveis ambientais, com medidas voltadas à expansão da base econômica da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos nossos municípios. E viabilizará, preste atenção, viabilizará a adoção à circulação de riquezas, com base em certificados de bens intangíveis, gerados a partir da conservação, da preservação
ou a recuperação dos ativos do patrimônio ambiental. Esses certificados são comercializáveis principalmente nas bolsas de mercadoria. A Agenda 2030 não se limita a propor os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas trata igualmente dos meios de implementação que permitirão a concretização desses objetivos e as suas metas. Esse debate engloba questões de alcance sistêmico como financiamento do desenvolvimento, da inovação, da pesquisa, da transferência de tecnologia, do fomento, da extensão rural, da capacitação técnica e do comércio internacional. O nosso projeto, ele ajuda, como disse-me uma agricultora, lá nos grotões do norte de Minas, a tirar esses objetivos e esse compromisso do Brasil do papel. Esses compromissos, dentre outros, se fazem necessários aos entes públicos, que são os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União, a valoração do patrimônio ambiental e, dessa forma, captar recursos no mercado financeiro para incremento dos investimentos. Aí, o meu projeto vem garantir bases concretas para que o Brasil cumpra seus compromissos na Agenda de 2030. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, de acordo com a Comissão Nacional de Classificação, a CONCLA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, a conservação e ampliação das florestas nativas é classificada como uma atividade econômica, uma atividade agrícola. Por isso, o projeto Patrimônio Verde, ele deixa claramente que quem exerce essa atividade de agricultura, de produzir alimentos, de preservar o meio ambiente, é o produtor rural, com as áreas de reserva legal, as áreas de preservação permanentes, as reservas permanentes do patrimônio natural e remanescentes de florestas nativas, de todos os biomas que existem principalmente na minha querida Minas Gerais, que é uma síntese do Brasil, nossos cerrados, nossos campos, a Mata Atlântica, a Caatinga, os geraizeiros do Cerrado. Então, esses remanescentes nos estados, nos municípios, do Distrito Federal e da União, com seus parques e unidades de conservação. O Crédito Floresta é o produto que atesta essa atividade de conservação da nossa vegetação nativa. O Crédito Floresta, ele é gerado anualmente, ou seja, todo ano ele tem a sua safra. E, principalmente, sem precisar que o agricultor, o produtor rural, tenha que remover a floresta. É uma maneira muito inteligente, hábil e inovadora de garantir que o Brasil continue tendo um destaque ao preservar os nossos ecossistemas e o nosso meio ambiente. O Crédito Floresta é resultado da aplicação de uma metodologia intitulada Metodologia Brasil Mata Viva, que é registrada na Organização das Nações Unidas, registrada na ONU, e envolve processos de validação e verificação por terceiras partes, por entidades nacionais e internacionais, entidades técnicas e científicas e, principalmente, cujo processo ele é rastreável e transparente. Por isso que ele já é um título negociável nas bolsas de mercadoria. O Crédito Floresta atesta o carbono estocado e tem a mesma natureza jurídica conforme o artigo 3º da Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. E desde lá, desde que fui extensionista da Emater, na minha juventude no campo, com meus pais agricultores, aprendendo com os movimentos da natureza e, principalmente, enquanto presidente da Emater, mas aqui no Congresso Nacional, com a emenda que apresentei a essa lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, a lei mais importante para a preservação das nossas florestas e do nosso meio ambiente. Lá nós conseguimos fazer a descrição, o significado de crédito de carbono, que é um título de direito sobre o bem intangível, incorpóreo, transacionável. Por isso, o crédito de carbono, ele já começou, através do Código Florestal, a abrir o caminho para que hoje, em torno de 500 empresas brasileiras e produtores já estejam comercializando o crédito de carbono, aquele que preserva
é outra pessoa que implanta um empreendimento que é preciso mitigar os danos que ele causou ao meio ambiente ou o impacto que ele causou ao meio ambiente, ele pode comprar o crédito de carbono. Só que agora, com o Crédito Floresta, com esse nosso projeto, é muito mais simples, é mais fácil, porque é possível que os municípios tenham as suas leis municipais, os estados tenham as suas leis estaduais, e com a nossa lei do Patrimônio Verde, vai permitir que os agricultores reúnem associações, definam o maciço que ele tenha, a quantidade de hectares, e aí colocar os títulos no mercado e poder, inclusive, fazer a garantia nos seus financiamentos, quando ele tomar recursos nos agentes financeiros. Do Crédito Floresta é gerado uma cédula de produtor rural. Essa cédula de produtor rural, aí os agricultores, os extensionistas que estão nos assistindo ou nos ouvindo nesse momento, é aquela cédula que faz o financiamento nos bancos oficiais e nos bancos privados. E essa cédula do produtor rural, ela é CETIPADA, que é a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, e dá o valor de papel moeda para esse título do Crédito Floresta. E o que é que esse nosso projeto ele vem solucionar? A contabilização dos ativos naturais da nossa nação, as nossas florestas, os nossos campos. Como eu disse aqui, que 63,3% do nosso território brasileiro, da nossa nação, ela está ocupada com florestas. Por isso que eu falei que o patrimônio verde nacional talvez seja a maior reserva que o país tem. A falta de liquidez e garantia, que às vezes o produtor ou o município não tem para tomar suas dívidas, os estados que estão endividados, o próprio governo federal, esse título do patrimônio verde, do Crédito Floresta, ele pode ser dado em garantia para os bancos internacionais, para o Banco Mundial e os produtores rurais e as suas associações, os estados, quando for tomar também financiamentos para resolver a sua questão financeira. A questão fundiária de muitas propriedades rurais que são dadas como improdutivas, sendo que exerce a atividade econômica de conservação. Aquelas propriedades consideradas improdutivas têm uma solução com o nosso projeto. Já que ela está em floresta, está em mata, não foi aberta ou desmatado para plantar lavouras ou pastagem, o produtor pode vender o seu crédito floresta. E, com isso, nós vamos resolver uma questão também que se discute há muito tempo, desde que foi instituído o Estatuto da Terra. E cria uma dinâmica também da verdadeira economia verde. Porque ser ambientalista, eu sempre me intitulo como extensionista rural, como um ambientalista sustentável. Eu não acredito que tem que ficar intocável as nossas florestas, as nossas matas, mas é preciso que haja um equilíbrio entre as atividades econômicas, entre os animais que vivem nesse meio ambiente. Por isso, a verdadeira economia verde é aquela que gera renda, gera emprego, gera qualidade de vida. No Brasil, todos têm direito a um meio ambiente saudável, mas todos têm o dever de preservar e garantir a renovação dos recursos naturais, e segundo a nossa lei maior, no artigo 225 da nossa Constituição. No Brasil, o meio ambiente é norteador da ordem econômica, também se diz assim na Constituição brasileira, no artigo 170. A sociedade deve ser estimulada de forma facultativa por políticas públicas a retribuir a sua utilização dos recursos naturais, para garantir sua conservação e renovação. Bom, e quem presta esse serviço? Por isso o agricultor, que tem, no mínimo, na região sul e sudeste, 20% da sua propriedade como reserva legal, na região norte do país chega a 80%, quem que tem que remunerar o produtor? Então, com o nosso projeto, nós estamos achando um caminho também para pagar o produtor pelos serviços ambientais que ele presta à nação brasileira, presta a toda a população do Brasil e do mundo, quando ele preserva o meio ambiente e garante ali um meio ambiente saudável e sustentável. O produto que atesta esse serviço é o Crédito Floresta, cuja metodologia é brasileira, é verde e amarela, reconhecida em âmbito nacional, como, por exemplo, eu citaria o Estado de Goiás, uma das maiores referências nacional no setor da produção do agronegócio e também internacional, atende à Lei Federal 13.493, de 3 de outubro de 2017, quando estabelece o Produto Interno Verde, cujo cálculo será considerado como patrimônio ecológico nacional. Então, nosso projeto está amplamente sustentado na Constituição Federal, nas leis ambientais, do patrimônio, no PIB Interno Verde, e o projeto de lei, que é o nosso patrimônio verde, ele é operacional e complementar a todas essas leis, porque ele coloca em prática os compromissos que o Brasil fez na Conferência Mundial do Clima. Senhoras e senhores parlamentares, quando o governo federal instituiu
em 1934, a reserva legal, ele reconheceu a função social da terra, que passa pela Lei de Terras e Estatuto da Terra, já citado por mim nesse pronunciamento. Na prática, criou uma responsabilidade para os proprietários rurais em todo o território nacional, sem definir uma contrapartida. Definiu que o produtor tem que deixar parte da sua propriedade, cuidar, ser o guardião daquela propriedade, daquela reserva legal ou da área de preservação permanente, mas ele não é remunerado por isso. Então, por ser obrigado por lei a preservar parte da sua propriedade, o produtor rural abre mão, inclusive, da sua competitividade, pois fica impedido de utilizar um bem de sua propriedade na atividade produtiva. Como eu disse aqui, há regiões do país que chega a 80% que o produtor tem que deixar de reserva legal. E eu acho que aqui nós não podemos abrir mão da consciência ambiental, que nós temos que deixar uma terra muito melhor para as gerações futuras do que a que nós estamos vivendo e que nós recebemos. Como agravante, uma vez imposto pelo governo, o proprietário da terra deve ser o guardião do patrimônio natural. Cabe a ele dedicar parte do seu trabalho e recurso financeiro para garantir a manutenção desse patrimônio natural. Ou seja, existe o trabalho do homem na preservação vegetal e esse deve ser remunerado, pois não é justo que o ônus fique com todo o proprietário da terra por conta disso. É importante salientar que a conservação da floresta nativa tornou-se um produto da agricultura brasileira, de natureza econômica, devidamente fundamentada também, conforme classificado no Código Nacional de Atividade Econômica, na subclasse 020, como eu disse aqui, do IBGE. É notório que as florestas, tanto nativas quanto plantadas, são essencialmente importantes para a economia brasileira. Todos os setores produtivos estão direta ou indiretamente ligados aos produtos florestais. Nossos biomas são uma enorme fonte de recursos para o homem, sejam diretos, produtos madeireiros e não madeireiros, fontes de plantas medicinais, fonte de recursos genéticos, água e outros, quanto indiretos pela manutenção da fertilidade do solo e reciclagem dos nossos nutrientes, principalmente para a manutenção da biodiversidade. Senhoras e senhores, a todos que estão nos assistindo, quero mais uma vez me dirigir aqui aos nossos produtores rurais brasileiros, aos extensionistas, e dizer que o Crédito Floresta, o nosso patrimônio verde, ele também permite a utilização como exigência para as importações. Lembro que ontem foi aprovado na Comissão de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico um projeto da minha autoria, com o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, e o deputado Sérgio Souza, presidente da Comissão de Agricultura do Paraná, onde nós queremos que para qualquer país que vão exportar leite para o Brasil, ou o Brasil para importar leite de qualquer outro país, ter as mesmas exigências ambientais para que nós tenhamos a oportunidade e seja autorizado as guias de importação do leite brasileiro. Então foi aprovado ontem, e o nosso Crédito Floresta, ele se dá como crédito para a conservação e exigir que as outras nações que queiram vender qualquer produto para o Brasil também tenha a mesma legislação e as mesmas exigências que são feitas para os nossos produtores rurais brasileiros. O governo federal, ele instituiu a política de desenvolvimento do Brasil através do Crédito de Conservação da Floresta. E o nosso projeto, ele coloca em prática exatamente essa oportunidade. E reafirma aqui que o Brasil fez na Conferência do Clima, em Paris, compromissos sem saber como que ele iria cumprir esse compromisso. E de lá para cá eu fui trabalhando, pegando a vivência de extensionista, de secretário de Estado de Agricultura de Minas Gerais, o aprendizado com os agricultores, caminhando pelos grotões de Minas, e se consolidou nesse projeto. Esse projeto é a prática, aquilo que eu sempre afirmo: tratar não é obrigado, mas cumprir é obrigado. E o Brasil não cumprirá os seus compromissos na Conferência do Clima, com os países, de reduzir os gases de efeito estufa, se não aprovar o nosso projeto do Patrimônio Verde. Esse projeto é uma construção de uma história de vida, uma história profissional e de aprendizado com centenas e milhares de agricultores pelos grotões da minha querida Minas Gerais e também do Brasil. Eu quero aqui, senhor presidente, ao encerrar, fazer um agradecimento especial. 2017 foi um ano de muitos desafios. Eu também afirmo que os desafios, o desafio é o combustível para a gente superar as barreiras, para aprender com o caminho, aprender no caminhar. E por isso, teve projetos importantes. Talvez o projeto mais importante que essa casa aprovou
numa maior concertação entre os partidos de situação e de oposição, foi o projeto da renegociação das dívidas dos produtores rurais e do Fundo Rural. Ouça essa afirmação minha, produtor rural. Quando que no Brasil a gente ouve falar de reduzir imposto? Pois é, com a lei da minha autoria e do deputado Nilson Leitão, relatado pela deputada Tereza Cristina, 40% de redução nos impostos, do imposto do Fundo Rural. Isso é importante, é preciso valorizarmos as conquistas aqui nesta casa. Essa, para mim, foi uma das conquistas mais importantes. Ela, com outras dívidas, como a Lei 3.340, dos agricultores familiares, do Banco da Terra, aqueles que têm dívidas ajuizadas através da Procuradoria-Geral da União, também poder renegociar, as pequenas cooperativas de agricultores familiares. Então, é um ano de muitas conquistas. O marco regulatório do queijo artesanal, que tive a oportunidade, com o deputado Alceu Moreira, de debater em vários lugares da federação. Os assentamentos, como eu disse aqui, também o sonho do agricultor, do assentado, de ter o documento da terra, para ter segurança jurídica. Um projeto importante e simples, mas vem valorizar a memória de quem ajuda a transformar a nossa Minas Gerais. Foi o trecho da BR-251, ali na cidade de Unaí, que agora é lei, intitulado como Rodovia BR Frei Jorge. Então, uma memória, uma homenagem à memória do Frei Jorge, que tanto nos ajudou a transformar Minas Gerais. A luta pela não importação do leite, a luta que nós estamos travando para suspender a portaria que autoriza a importação de banana lá do Equador, que pode colocar em risco a nossa agricultura, trazer praga, trazer doenças. Mas encerro, senhor presidente, com o coração grande, com o coração feliz, agradecendo a minha equipe, agradecendo a equipe desta casa, agradecendo aos agricultores, aos meus amigos extensionistas rurais que me ajudaram a fazer a comemoração mais importante do 69 da extensão rural aqui nessa casa, mas especialmente agradecer esse ano de 2017. Foram muitos desafios e espero, presidente, que o meu projeto, o projeto do Patrimônio Verde, que vem fazer o Brasil poder cumprir o seu compromisso com o mundo de preservar a nossa nação, preservar o que é mais precioso de uma pátria, que é o nosso território. Termino o 2017 agradecendo, e no seu nome, presidente, dirigindo-me a toda a população brasileira, e que tenhamos muita energia positiva para, em 2018, superarmos todo o desafio. Grande abraço, Feliz Natal e feliz 2018. Muito bem, deputado Zé Silva. Quebrando aqui o protocolo, gostaria de convidar, então, a Marinela Impellizieri e os